Olá, nossa turma de futuros astrônomos e astrônomas do ensino fundamental. Tudo certo com vocês? Cadernos e canetas na mão? Bom, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula especial, um verdadeiro preparatório para a OABA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Hoje, o nosso foco absoluto é naquele que é considerado o planeta dos extremos do nosso sistema solar. Sim, a gente vai mergulhar de cabeça no fascinante, distante e super misterioso Netuno. A ideia aqui é pegar toda a complexidade desse gigante e transformar num conhecimento bem claro e direto para garantir que todo mundo chegue na prova com a matéria, na ponta da língua. Bora lá! E para dar o pontapé inicial na nossa jornada, eu deixo aqui um enigma intrigante, daqueles perfeitos para testar o raciocínio. Pensem comigo, como é possível descobrir a existência de um mundo massivo e super distante usando apenas papel, caneta e matemática? Tipo, muito antes de qualquer telescópio sequer sonhar em confirmar a presença dele no céu. Olha, parece até um truque de mágica, né? Mas é ciência pura. E é exatamente assim que começa a história do nosso oitavo planeta. Bom, o nosso roteiro de estudos de hoje vai passar por 5 temas centrais. Anotem aí. Primeiro, a descoberta matemática. Segundo, o gigante de gelo. Terceiro, as incríveis chuvas de diamante. Quarto, o mistério magnético. E por fim, a nossa seção 5 sobre Tritão, a lua rebelde. Então, começando logo de cara pela seção 1, a descoberta matemática. Lá para os idos dos anos 1800, o pessoal da astronomia começou a notar um negócio bem estranho. A órbita de Urano não estava seguindo as famosas leis de Kepler e Newton. Tinha alguma coisa invisível, tipo uma anomalia gravitacional, literalmente puxando Urano do caminho dele. E foi aí que a caçada por um planeta fantasma começou de verdade. O mais legal é que, de forma totalmente independente, o britânico John Couch Adams e o francês Urbain Le Verrier começaram a usar as leis da gravitação universal de Newton para tentar prever exatamente onde esse planeta oculto deveria estar. E olha só que espetáculo! Em setembro de 1846, Le Verrier mandou as coordenadas matemáticas dele lá para o Observatório de Berlim. E adivinha? Johann Gottfried Galle, logo na sua primeiríssima noite de busca, bateu o olho e encontrou Netuno. E esse momento ilustra de forma simplesmente brilhante como a mecânica celeste é precisa. Só para vocês terem uma ideia do nível da coisa, o Adams errou a posição por mais ou menos 2,5 graus, o que já é super impressionante. Mas o Le Verrier, nossa, ele foi incrivelmente certeiro, errando por menos de 1 grau. Foi um trunfo absoluto da matemática, provando sem sombra de dúvida que as leis da física funcionam direitinho, até mesmo lá nos confins mais gelados e escuros do nosso sistema solar. Avançando agora para a nossa seção 2, o gigante de gelo. Gente, Netuno é simplesmente o mais denso dos grandes planetas externos e é o exemplo clássico da sua categoria. E aqui vai uma dica de ouro, um ponto crucial para a OBA. Não vão confundir os tipos de planetas, hein? Júpiter e Saturno são chamados de gigantes gasosos porque são dominados por hidrogênio e hélio. Mas Netuno não. Netuno é um gigante de gelo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que debaixo daquela atmosfera espessa existe um vasto e denso manto fluido. É praticamente um oceano fervente sob uma pressão absurda, composto de materiais voláteis pesados, como água, amônia e metano. Guardem bem esse detalhe. Agora, prestem muita atenção nesse número aqui, porque isso é figurinha carimbada em prova. Netuno é a casa dos ventos mais velozes de todo o sistema solar. As correntes atmosféricas por lá atingem a marca surreal de 2.100 km por hora. Dá para imaginar a força disso? São ventos supersônicos. E o mais curioso de tudo, eles sopram de forma retrógrada. Isso significa que eles correm na direção exata oposta à rotação do planeta. E não é só o vento que é brutal. O clima lá é um caos total. Quando a famosa sonda Voyager 2 passou pelo planeta lá em 1989, ela registrou tempestades gigantescas, como a chamada Grande Mancha Escura, que tinha simplesmente o tamanho da Terra. Tinha também uma nuvem super rápida varrendo o planeta, que o pessoal apelidou de Scooter. Outra coisa maluca. Mais recentemente, os astrônomos notaram que as nuvens de alta altitude do planeta simplesmente desapareceram, sumiram. E tudo indica que isso está misteriosamente ligado ao ciclo de 11 anos de radiação do nosso próprio Sol. Ah, e um detalhe extra que vocês precisam saber. Sabem aquela cor azul profunda maravilhosa de Netuno? É culpa do gás metano na atmosfera. Ele absorve a luz vermelha e reflete essa cor azul linda de volta para o espaço. O que nos leva direto para a nossa seção 3, chuvas de diamante. Olha, a gente vai entrar agora num dos conceitos de física de alta pressão que é, sem nenhum exagero, alucinante. E isso está rolando lá nas profundezas desse planeta o tempo todo. Acompanhem esse processo comigo porque, pasmem, não é ficção científica não. Isso já foi até recriado aqui na Terra usando lasers gigantescos em instalações modernas como nos laboratórios SLAC e no European XFL.
A coisa funciona mais ou menos assim. A milhares de quilômetros de profundidade, a pressão e a temperatura são tão extremas, mas tão extremas, que literalmente esmagam as moléculas de metano. Aí, o carbono se solta do hidrogênio e se cristaliza formando diamantes sólidos mesmo. E esses nanodiamantes começam a cair em direção ao núcleo do planeta. Gente, é literalmente uma chuva constante de diamantes. Mas aí a gente se pergunta, qual é a consequência de milhões e milhões de quilates de diamantes afundando no manto de um planeta? A resposta é fricção e gravidade. Conforme eles vão afundando, esses diamantes liberam muita energia gravitacional, e isso gera um calor interno imenso. E saber disso é muito importante porque ajuda a responder uma questão clássica da OBA. Por que Netuno emite 2,5 vezes mais calor do que ele recebe lá do Sol? Pois é, a resposta é que o motor interno desse gigante é impulsionado em boa parte por essa precipitação bizarra e exótica de pedras preciosas. Mudando um pouquinho de assunto, vamos para a seção 4, o mistério magnético. Toda essa dinâmica interna maluca, cheia de diamantes afundando e água superiônica balançando para lá e para cá, acaba causando uma anomalia enorme no campo magnético de Netuno. Para memorizar isso bem fácil para a prova, é só comparar com a Terra. O escudo magnético da Terra é super bem comportadinho, né? Ele nasce lá no núcleo e é relativamente alinhado com o eixo em que o planeta gira. Agora o de Netuno, nossa, é uma verdadeira bagunça magnética. O campo é totalmente torto, inclinado em exorbitantes 47 graus. E o mais estranho, ele nem nasce no centro do planeta. Ele é deslocado em uns 13.500 quilômetros para longe do núcleo. Por que isso acontece? Porque esse campo não é gerado lá no fundo, mas sim no manto fluido, exatamente naquelas camadas de água superiônica que conduzem a eletricidade. E como a ciência não tira férias, observações super recentes do telescópio espacial James Webb acabaram de capturar auroras em Netuno pela primeiríssima vez usando visão infravermelha. E olha o detalhe, como o campo magnético lá é todo inclinado e esquisitão, essas auroras não ficam brilhando concentradas só nos polos, como acontece aqui na Terra. Elas aparecem espalhadas pelas latitudes médias do planeta. O telescópio Webb também ajudou a confirmar que a alta atmosfera desse gigante de gelo deu uma boa esfriada nessas últimas décadas. E agora entrando na nossa reta final, seção 5, Tritão, a lua rebelde. Hoje a gente sabe que Netuno tem 16 luas conhecidas, mas tem uma que simplesmente rouba a cena. Ela sozinha concentra absurdos 99,5% de toda a massa que orbita o planeta. O nome dela é Triton. E a grande fofoca astronômica sobre Triton está na órbita dele. É uma órbita retrógrada, ou seja, gira no sentido antinatural, ao contrário da rotação de Netuno. Na mecânica celeste, pessoal, isso é a prova irrefutável de que Triton não nasceu orbitando Netuno. Na verdade, ele era um planeta não livre lá do cinturão de Kuiper, que deu bobeira, viajou perto demais e acabou sendo capturado pela gravidade imensa de Netuno há bilhões de anos. A superfície dessa lua é de um frio que castiga. 240 graus Celsius negativos. É, sem dúvida, nos lugares mais congelantes já medidos em todo o sistema solar. Só que, mesmo debaixo desse gelo todo, a Voyager 2 achou um negócio chocante. Tritão é geologicamente ativo. Existem geysers lá jorrando gás nitrogênio a quilômetros e quilômetros de altura. E mais, existe uma suspeita fortíssima de que haja um oceano inteiro de água líquida escondido debaixo dessa crosta congelada. Porém, a física previa um destino meio trágico para essa lua rebelde. Como a órbita dela é ao contrário, ela está perdendo energia e decaindo lentamente. A cada ano que passa, Tritão chega um pouquinho mais perto de Netuno. E os cálculos não mentem. Daqui a uns 3,6 bilhões de anos, a Lua vai chegar tão perto que vai cruzar o chamado limite de Roche. Sabe o que vai rolar quando isso acontecer? As forças gravitacionais vão simplesmente estraçalhar a Lua em pedaços. Tritão vai virar um gigantesco e espetacular sistema de anéis ao redor de Netuno, talvez até rivalizando com a beleza dos anéis de Saturno. E para fechar a nossa aula preparatória com chave de ouro, eu deixo um desafio para a imaginação e para a curiosidade de cada um de vocês. Cientistas e engenheiros espaciais já estão bolando planos super ousados, como a missão conceitual Arcanum, que propõe enviar sondas de pouso para perfurar esse gelo de Triton. Já pararam para pensar nisso? O que será que a gente encontraria nadando num possível oceano subterrâneo, escuro e tão longe da luz do Sol? A astronomia é esse campo incrível e totalmente aberto, só esperando pelas próximas gerações de pesquisadores, que são vocês. Então estudem bastante, deem aquela revisada caprichada nas anotações e eu desejo uma excelente prova da OBA para toda a nossa turma. E lembrem-se sempre, continuem olhando para as estrelas. Até a próxima!